Olá, pessoal do Café com Leitura e Você. Vamos dando sequência ao livro Pense e Enriqueça. Os 6 fantasmas do medo. Faça um inventário de si mesmo, procurando algum remanescente de medo em seu caminho. Pense e enriqueça, porque nada, absolutamente nada pode atrapalhá-lo. Antes que você possa, por qualquer parte dessa filosofia em uso, com êxito, sua mente deve estar preparada para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com o estudo, a análise e a compreensão dos 3 inimigos que terá de destronar: a indecisão, dúvida e o medo. O sexto sentido nunca poderá funcionar enquanto esses 3 negativos ou algum deles permanecer em sua mente. Os membros do trio maldito são intimamente ligados. Onde se encontra um, os outros 2 estão à mão. Indecisão é a semente do medo. Lembre-se disso enquanto lê. A indecisão se cristaliza na dúvida. As duas se misturam e se tornam medo. O processo de mistura muitas vezes é lento. Essa é uma das razões que torna os 3 inimigos tão perigosos. Germinam e crescem sem que sua presença seja observada. O restante deste capítulo descreve o fim a ser atingido antes que a filosofia, como um todo, possa ser colocada em uso prático. Analisa também a condição que reduziu grande número de pessoas à pobreza e declara a verdade que deve ser compreendida por todos os que acumulam riquezas, sejam essas medidas em dinheiro ou em estado de espírito, de valor bem maior que o dinheiro. O propósito deste capítulo é chamar a atenção sobre a causa e a cura de 6 temores básicos. Antes de dominarmos um inimigo, é preciso saber-lhe o nome, os hábitos e a moradia. Enquanto lê, analise-se com cuidado e determine qual, se é que há, dos 6 temores básicos agarrou-se a você. Não se deixe enganar pelos hábitos desses sutis inimigos. Às vezes se mantêm ocultos no subconsciente, onde são difíceis de localizar e mais difíceis ainda de eliminar. Medo é apenas estado de espírito. Há 6 temores básicos de cujas combinações todo ser humano sofre numa época ou outra. São felizes os que não sofrem dos 6 ao mesmo tempo. Enumerados na ordem de sua aparição mais comum, são eles: a pobreza, crítica, saúde precária, amor perdido, velhice e morte. Os 3 primeiros estão no fundo da maioria das nossas preocupações. Os outros temores são de menor importância. Podem ser agrupados sob esses 6 títulos. Temores nada mais são que estados de espírito. O estado de espírito está sujeito a controle e direção. O homem nada pode criar sem antes conceber, em forma de impulso de pensamento. Em seguida a essa afirmação vem outra, de importância ainda maior, isto é, que os impulsos de pensamentos começaram a se traduzir imediatamente em seu equivalente físico, sejam esses pensamentos voluntários ou involuntários. Impulsos de pensamento apanhados por acaso, pensamentos emitidos por outras mentes, podem determinar nosso destino financeiro, comercial, profissional ou social, com a mesma certeza com que o fazem os impulsos de pensamento criados com intenção e desígnio. Estamos aqui lançando o fundamento para a apresentação de um fato de grande importância para quem não entende por que certas pessoas parecem ter sorte, enquanto outras, de igual ou maior capacidade, instrução, experiência e capacidade cerebral, parecem destinadas a viver com azar. O fato se explica com a afirmação de que todo ser humano tem a capacidade de controlar completamente a própria mente, sendo que, com esse controle, e óbvio, todos podem abrir a mente aos impulsos de pensamento itinerantes, emitidos por outros cérebros, ou fechar as portas com força
admitindo apenas impulsos de pensamento de sua escolha. A natureza dotou o homem com controle absoluto sobre uma coisa apenas: o pensamento. Tal fato, acrescido do fato adicional de que tudo o que o homem cria começa em forma de pensamento, leva-nos muito próximo ao princípio de que o medo pode ser dominado. Se é verdade que todo pensamento tende a revestir-se no seu equivalente físico, e isso é verdade sem haver nenhum lugar razoável para dúvidas, é igualmente verdade que os impulsos de pensamento, de medo e pobreza não se traduzem em termos de coragem e ganho financeiro. Caminhos que levam a direções opostas. Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza. Os dois caminhos que levam, respectivamente, à pobreza e à riqueza seguem direções opostas. Se você quer riquezas, deve recusar-se a aceitar qualquer circunstância que leve à pobreza. O vocabulário riqueza é empregado aqui em seu sentido mais amplo, significando estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. O ponto de partida do caminho que leva à riqueza é o desejo. No capítulo sobre o desejo, você recebeu instruções completas para o uso correto. Neste capítulo sobre o medo, você tem instruções completas para preparar a mente a fazer uso prático do desejo. Chegamos então ao lugar em que você deve aceitar o desafio que irá determinar quanto dessa filosofia assimilou. Eis o ponto em que você pode transformar em profeta e predizer com exatidão o que o futuro lhe reserva. Se, depois de ler esse capítulo, você estiver disposto a aceitar a pobreza, pode então preparar-se para recebê-la. Essa decisão não pode ser evitada. Se você exigir riquezas, determine que espécie e quanto exigirá para ficar satisfeito. Você sabe o caminho que leva à riqueza. Recebeu o mapa que, se for seguido, o conservará no caminho certo. Se não ligar para começar ou parar antes da chegada, a culpa não será de ninguém, senão sua. Essa é sua responsabilidade. Nenhum álibi irá salvá-lo de aceitar a responsabilidade se você falhar ou se recusar a exigir riquezas da vida, porque a aceitação só exige uma coisa. Por acaso, a única que você pode controlar, e é o estado de espírito. Estado de espírito não se presume, não pode ser comprado, deve ser criado. Analise seus temores. Medo de pobreza e estado de espírito. Nada mais, mas é o suficiente para destruir as oportunidades de realização em qualquer empresa. Esse medo paralisa a faculdade do raciocínio, destrói a faculdade da imaginação, mata a autoconfiança, solapa o entusiasmo, desanima a iniciativa, leva à incerteza de propósito. Encoraja a procrastinação e torna o autocontrole impossível. Tira o encanto da personalidade. Destrói a possibilidade de pensar com clareza. Desvia a concentração de esforço. Domina a persistência. Transforma a força de vontade em vazio. Destrói a ambição. Anuvia a memória e convida o fracasso de todas as maneiras concebíveis. Mata o amor e assassina as mais puras emoções do coração. Desanima a amizade e convida o desastre de 1000 maneiras. Leva a insônia, infelicidade e miséria. E tudo isso, apesar da verdade óbvia de que vivemos num mundo de superabundância de tudo o que o coração possa desejar, sem nada entre nós e nosso desejo, exceto a falta de um propósito definido. O medo da pobreza é, sem dúvida, o mais destrutivo dos 6 temores básicos. Foi colocado no alto da lista por ser o mais difícil de dominar. Nasceu da tendência herdada do homem de atacar, economicamente, seu semelhante. Quase todos os animais inferiores ao homem são motivados pelo instinto, mas como sua capacidade de pensar é limitada, atacam um ao outro fisicamente. O homem, com seu senso superior de intuição, com capacidade de pensar e argumentar, não come seu semelhante corporalmente. Sente mais satisfação em comê-lo financeiramente.
O homem é tão avarento que todas as leis concebíveis já foram promulgadas para salvaguardá-lo de seu semelhante. Não lhe traz mais sofrimento e humilhação que a pobreza. Só os que já experimentaram a pobreza compreendem o pleno significado disso. Não é de se admirar que o homem tema a pobreza. Numa longa linha de experiências herdadas, o homem aprendeu com certeza que alguns de seus semelhantes não merecem confiança quando se trata de questões de dinheiro e possessões terrenas. Tão ávido é o homem que pode, para possuir riqueza, será capaz de adquiri-la de qualquer maneira possível, por métodos legais, se puder, por outros métodos, se necessário e conveniente. A autoanálise pode revelar fraquezas que a gente não gosta de reconhecer. Essa espécie de exame é essencial a todos que exigem da vida mais que mediocridade e pobreza. Lembre-se, ao examinar-se ponto por ponto, que você é tanto tribunal como júri, o promotor público e o advogado de defesa, e que você é autor e réu, e também está sendo julgado. Encare os fatos corajosamente, faça-se perguntas definidas e exija respostas diretas. Quando o exame terminar, saberá mais a seu próprio respeito. Se achar que não pode ser juiz imparcial nesse autoexame, chame alguém que o conheça bem para servir de juiz, enquanto você se submete a um autointerrogatório. Você está à procura da verdade. Consiga, não importa o preço, mesmo que o deixe temporariamente embaraçado. A maioria das pessoas, se interrogadas do que tem mais medo, responderiam: nada temo. A resposta seria inexata, porque poucos percebem que estão atados em desvantagens, fustigados física e espiritualmente por alguma espécie de temor. A emoção do medo está tão sutil e profundamente arraigada que se pode atravessar a vida sob seu jugo sem jamais reconhecer-lhe a presença. Só uma análise corajosa poderá revelar a presença desse inimigo universal. Ao começar a análise, examine profundamente seu caráter. Eis a lista de sintomas que você pode procurar. 6 sintomas que demonstram medo da pobreza. Primeiro é a indiferença, comumente expressa pela falta de ambição, vontade de tolerar a pobreza, aceitação de qualquer compensação que a vida possa oferecer sem protesto, preguiça mental e física, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. 2. Indecisão. Hábito de permitir que outros pensem por nós, ficar na moita. 3. Dúvida. Geralmente expressa por álibis e desculpas designadas para disfarçar, explicar ou desculpar-se dos fracassos. Às vezes aparece em forma de inveja dos bem-sucedidos ou por críticas a eles. 4. Preocupação. Expressa geralmente encontrando defeito nos outros, tendência a gastar além das rendas, negligência da aparência pessoal, zangas e carrancas, intemperança no uso de bebidas alcoólicas e às vezes pelo uso de narcóticos, nervosismo, falta de equilíbrio e constrangimento. 5. Cautela exagerada. Hábito de procurar o lado negativo de todas as circunstâncias, pensando e falando de possíveis fracassos, em vez de se concentrar nos meios de lograr êxito. Saber de todos os caminhos que levam ao desastre, sem nunca procurar evitá-los. Esperar pelo momento exato, de começar a pôr ideias e planos em ação, até a espera de tornar hábito permanente. Lembrar sempre os fracassos, esquecendo-se dos bem-sucedidos. Venda os buracos no queijo, sem ver o queijo. Pessimismo, que leva à indigestão, eliminação deficiente, autointoxicação, mau hálito e má disposição. 6. A procrastinação. Hábito de adiar para amanhã o que deveria ter sido feito no ano passado. Perder tempo em criar álibis e desculpas por não ter feito uma tarefa. O sintoma é intimamente ligado à cautela exagerada, dúvida e preocupação. Recusa na aceitação de responsabilidades, podendo evitá-las.
vontade de entrar em acordo, em vez de lutar com firmeza, aceitar dificuldades, em vez de vencê-las e usá-las como trampolins ao progresso. Pechinchar com a vida por 1 centavo, em vez de exigir prosperidade, opulência, riquezas, contentamento e felicidade. Planejar o que fazer se e quando o fracasso chegar, em vez de queimar as pontes e tornar impossível a retirada. Fraqueza e muitas vezes falta total de autoconfiança. Propósito definido, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, parcimônia e capacidade de raciocínio sensato. Esperar pobreza em vez de exigir riquezas. Ligar-se aos que aceitam a pobreza em vez de procurar a companhia dos que exigem e recebem riquezas. Pessoal, vou ficando por aqui e peço a você que ainda não está inscrito neste canal, por favor, faça-o agora e clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente subir um novo vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!